Depois da posse, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, né, Ministério de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já colocou a mão na massa, não perdeu tempo não. Ela se reuniu com lideranças nesta terça-feira, já tem encontros aí previstos para amanhã e a gente tem outras informações em Brasília, né, Letícia? A repórter de O Tempo Brasília, Ana Paula Ramos, tem outras informações. Boa noite, Ana Paula. A gente vai recuperar o contato com a Ana Paula Ramos. A gente ainda não está ouvindo ela. Boa noite, Letícia. Estão me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Agora sim, querida. Então tá, boa noite, Letícia, Adriana, Larissa, uma ótima noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo, né? Ontem a ministra Gleisi Hoffmann tomou posse como ministra da do Ministério das Relações Institucionais, que é essa pasta responsável pela articulação aí, principalmente com o Congresso. E hoje ela já começou a trabalhar, ela se encontrou primeiro com os líderes dos partidos de esquerda para discutir a pauta prioritária do governo para o Congresso nesse primeiro semestre de 2025. E ela já adiantou que a pauta prioritária do governo é a pauta econômica, principalmente as medidas aí da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também a votação do orçamento que está travado. O líder do governo depois deu uma declaração aí para a gente, conversou com os jornalistas e falou e elogiou muito a condução dessa reunião pela ministra Gleisi. Todos os líderes ali estão bastante esperançosos de que a presença dela vai apaziguar os ânimos lá dentro do Congresso. Ela também se reuniu hoje com Edinho Silva, que é o ex-prefeito de Araraquara, e é uma reunião importante porque aí ela está tentando apaziguar os ânimos dentro do PT. Ela deixou a presidência do partido, né? Humberto Costa, o senador, assumiu o mandato tampão, mas Edinho Silva é o principal candidato à sucessão do partido. As eleições acontecem em julho e Gleisi e Edinho tiveram um mal-estar aí na semana passada. Gleisi fez uma reunião na casa dela, com a presença, inclusive, do presidente Lula, e esse grupo que a Gleisi comanda é contrário à candidatura de Edinho. Então, ficou um mal-estar, foi vazado para a imprensa esse encontro, inclusive com a presença do presidente Lula, que é um apoiador da candidatura de Edinho. Então, hoje eles foram sentar para conversar e foi um diálogo muito importante para apaziguar os ânimos internamente no partido. Gleisi também já anunciou que ainda nessa semana vai sentar com os líderes do Centrão para debater também essa pauta econômica e para ouvir as reclamações deles, né? Lembrando que ontem na posse não tinha nenhum líder dos partidos, não tinha nenhum presidente de partidos do Centrão e apenas um líder que era do MDB, Isnaldo Bulhões, inclusive que era cotado para assumir o lugar de Gleisi. Volto com vocês. Pois é, então a gente já vê, né, a agenda aí da Gleisi Hoffmann bem movimentada, né, até na tentativa de quebrar aquela imagem de que ela seria uma pessoa, né, muito militante, de difícil diálogo, defendendo com unhas e dentes, né, os interesses do PT, mas mostrando também que dentro desse perfil de militância há também um espaço para o diálogo. Então ela já coloca, né, em pauta e já tenta alinhavar ali com as lideranças e também com autoridades, com o presidente Davi Alcolumbre do Senado, com o qual ela tem, né, uma reunião amanhã, essa questão do orçamento, as prioridades do governo, né, a questão do imposto de renda, da isenção para quem ganha até R$5.000. Então, algumas pautas do governo que precisam andar, e aí entra a Gleisi Hoffmann na tentativa de alinhavar e pavimentar, né, esse caminho para que esses projetos possam ser colocados em pauta. E eu volto a dizer, dentro desse perfil de militância, a Gleisi Hoffmann foi uma pessoa que conseguiu, de certa forma, né, encaminhar a eleição do Hugo Motta, presidente da Câmara. Então ela tem esse trânsito com deputados, ela tem esse trânsito com o próprio presidente da Câmara, e aí agora, como parlamentar, né, há esse trânsito também com o Senado, e ela tentando tornar esse clima mais amistoso também com aqueles, né, que a veem ainda com esse perfil de pouco diálogo, né, de uma resistência maior com outras pautas, ou até mesmo de não levar em conta interesses de outros partidos, na minha visão, já nessa tentativa, né, de mostrar que, olha, eu consigo conversar com todo mundo.
Sim, Adriana e Gleisi, para além dessas pautas que você destacou, que a Ana destacou, a Gleisi, ela está assumindo esse posto de relações institucionais também com uma grandíssima missão, que é a questão de votação do orçamento desse ano. Que já está atrasada, e o que aconteceu hoje mais cedo, né? Havia uma expectativa de que, com a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, a respeito do pagamento das emendas, de toda aquela polêmica sobre o orçamento secreto e as emendas PIX, o STF homologou ali as novas regras de transparência, etc. E aí havia uma expectativa de que o orçamento fosse tramitar de forma mais célere, mais suave, entre aspas, no Congresso. Mas aí o que aconteceu? Teve uma reunião hoje do relator do orçamento, que é o senador Ângelo Coronel, com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Mota. Por quê? Porque alguns parlamentares não estão concordando com o fato de que os recursos do programa Pé de Meia, que é aquele programa para incentivar que os estudantes do ensino médio permaneçam nos anos ali escolares, eles discordando de que o montante seja excluído do teto fiscal, daquele teto determinado para cumprimento das regras fiscais. E aí, a discussão emperrou de novo no Congresso. Já tinha emperrado por conta das emendas parlamentares, de toda aquela polêmica, porque as regras de transparência não estavam, então, definidas e efetivadas. Ok, isso aconteceu, mas agora travou de novo por conta dessa questão do pé de meia. E aí, Gleisi vai liderar amanhã uma reunião com o relator do orçamento, com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é o deputado Júlio Arcoverde, com o senador Randolfo Rodrigues, enfim, para tentar fazer com que o governo chegue numa solução possível para garantir a votação do orçamento na semana que vem. A previsão é de que comece a análise no dia 18, na Comissão Mista de Orçamento, vote na comissão também no dia 19 e só vá a plenário no dia 20. Mas isso tudo, se de fato eles conseguirem chegar a uma solução amanhã. Fico pensando se isso não acontecer e fico pensando no tamanho do problema que está nas mãos de Gleisi Hoffmann nesse momento, meninas. Esse é o teste de fogo, né, dessa reforma ministerial, porque essa primeira etapa ali da reforma ministerial foi o Lula escolhendo ali mais pelos seus, né, colocando ali nomes do PT, dando espaço do que espaço para o centro. Eu estava falando, né, até comentando, fazendo uma ligação com esse tema da ausência do Rodrigo Pacheco, a Larissa falou sobre isso, mas é porque realmente me chama a atenção. Por 2 pontos, né, o Rodrigo Pacheco era cotado realmente a ser contemplado, né, nessa reforma ministerial. Ele não esteve aqui nesse evento em Minas Gerais. Acho um pouco estranho, né, a gente observar isso, primeiro, porque ele é cotado pelo governo do estado. Um senador que não vem um evento em Minas acompanhar o presidente, será que ele está querendo fazer campanha para o governo do estado? E tem uma outra questão. O Rodrigo Pacheco era cotado ali pelo Ministério da Justiça, né, como a Larissa falou, mas aí teria que tirar o Ricardo Lewandowski desse cargo. Um outro posto, né, que vem sendo ali ventilado como uma possibilidade para o Rodrigo Pacheco é o do Alckmin mesmo, né, que é ali da indústria, né, e do comércio. Então seria ali muito importante o Rodrigo Pacheco. Só que tem uma dificuldade, né, o Alckmin é um parceiro ali de primeira hora do governo Lula, se mostrou ali muito presente. Como que tira, né, o Alckmin dessa função e o PSB também dessa função? Então, eu acho que agora a gente vai ter que parar para observar qual que vai ser o papel do Rodrigo Pacheco e do PSD. O PSD já reclamou, o Kassab já fez algumas críticas, né, que o PSD dá mais votos ali para o governo do que o MDB, o União Brasil. Como que vai ficar o PSD nessa reforma ministerial? Porque o Pacheco, ao que me parece, é mais uma cota pessoal do Lula do que o do PSD mesmo. A gente tem que ver se o que está sendo oferecido ali para o Pacheco está agradando ele, o que não está. Ele já voltou de férias, né, e a gente não viu nenhuma movimentação em nenhum sentido. Tem que prestar atenção nesses movimentos, se um ministério que né, supostamente pode estar sendo oferecido ali ao senador, se está sendo exigida alguma contrapartida. Ele ser o candidato ao governo de Minas e talvez ele não tenha demonstrado ali alguma inclinação a aceitar esse convite também. E até mesmo pelas articulações, né, que vão poder ocorrer por conta das eleições de 2026, pode ser que essa
combinação, vamos dizer assim, né, essa aliança que pode ocorrer para viabilizar uma candidatura aqui em Minas, pode ser que não agrade, então, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora também o presidente Lula, né, voltando, depois de toda a descontração, de volta a Brasília, agora é hora também de tocar essa reforma ministerial. Já tivemos aí a saída do Padilha, né, da Secretaria de Relações Institucionais, foi para o Ministério da Saúde. E aí ele já está bem à vontade, porque é um ministério que ele já ocupou, e aí já colocou nas redes sociais ele, né, reencontrando com os funcionários do Ministério da Saúde, tomando cafezinho na cozinha. Então, assim, já está bem à vontade. E a gente falou muito a respeito do discurso, né, que ele fez ontem na posse, reforçando essas marcas que o governo Lula quer, principalmente no que diz respeito à assistência, né, no atendimento especializado, diminuir filas. Então, o foco da saúde nesse primeiro momento. Mas há outras mudanças aí no radar do presidente Lula que podem ocorrer nos próximos dias, nas próximas semanas. Não é isso, Ana Paula Ramos? De volta conosco. Isso mesmo, Adriana. A apuração do nosso repórter Levi Guimarães ainda tem 4 ministérios na mira da reforma presidencial do presidente Lula. Um deles é a Secretaria-Geral da Presidência da República. Gleisi Hoffmann era cotada para assumir esse ministério, mas acabou indo para as relações institucionais. Isso não quer dizer que o atual ministro, Márcio Macedo, está com a vida tranquila, não. Ele continua aí cotado para sair do cargo e assumir, talvez, a presidência do IBAMA. Ele é do PT, né? Então a expectativa é de que esse ministério continue com o PT. Então, um dos nomes aí que foram aventados é do Paulo Pimenta, que era secretário de comunicação do governo. Mas também estava em alta aqui em Brasília o nome do deputado Guilherme Boulos para assumir essa pasta, que é responsável pela articulação do governo com os movimentos sociais. Eu conversei com uma liderança do PSOL hoje, disse que ainda não teve nenhum convite oficial para que ele assumisse essa secretaria, mas ele está cotado, sim, para assumir o cargo. Outra pasta aí na mira do Lula é o Ministério do Turismo, que é ocupado atualmente pelo Celso Sabino, que é do União Brasil. Só que quem está de olho na pasta é o PSD. O PSD já tem 2 ministérios no governo, né? O da Pesca e também o de Minas e Energia, mas o partido quer ampliar o seu espaço dentro da esplanada dos ministérios. Então, outra pasta daí que também está na reforma é Ciência e Tecnologia. O nome aí da deputada Tabata Amaral é o queridinho. Ela é do PSB, é namorada, né, de João Campos, que é o prefeito de Recife, que é um grande aliado do presidente Lula. Então, existe aí essa movimentação para que ela assuma o cargo. Com isso, a atual ministra, a Luciana Santos, deve sair da pasta e migrar para o Ministério das Mulheres, que é ocupado atualmente pela Cida Gonçalves, que é do PT. Então, e a grande pergunta, né, da reforma ministerial é uma que a Letícia já comentou, que é a questão do futuro de Rodrigo Pacheco, né? Ele foi cotado aí para assumir o MIDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas esse ministério é do Alckmin. O Alckmin gosta muito de exercer essa função, então a gente não sabe se o presidente Lula vai querer criar esse conflito com o PSB, que é um partido aí da base aliada, o fiel partido do governo. E agora, outra pasta é o Ministério da Justiça também, mas Ricardo Lewandowski, que aí é da cota pessoal do presidente Lula, então aí ainda tem esse jogo de xadrez aí para o presidente Lula resolver. Ele já disse que quer Rodrigo Pacheco disputando o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026, mas até lá pretende abrigar Pacheco no primeiro escalão do governo. Volto com vocês. Obrigada, Ana. Eu só tenho que falar uma coisa. O Paulo Pimenta aí, gente, de volta. Né? Voltou. A Adriana, ela tem uma cisma com algumas figuras. Agora é Paulo Pimenta, mas já foi Arthur Lira, né, Adriana? Já foi Arthur Lira, porque tudo era Arthur Lira, né? Mas agora Paulo Pimenta de volta ao radar do presidente Lula, uma figura que estava até então ficou desgastada, né? Bastante. Sim, sofreu um processo de fritura também. Exatamente. E agora, nesse processo de reorganização do governo, volta ao radar do presidente na Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macedo. Então, Larissa falou sobre processo de fritura. Uma observação, eu até esqueci de comentar mais cedo. Hoje, no discurso do presidente Lula aqui em Minas
Minas Gerais, ele falou muito sobre questão de valorizar mulheres, e achei interessante o time desse comentário, principalmente por causa de ontem, né, do depoimento ali da Anísia. Aí hoje o Lula fez questão em vários momentos ali do seu pronunciamento, do seu discurso aqui, tanto em Betim quanto em Ouro Branco, falar da questão da importância das mulheres, né, mas isso aí acontece depois que a ex-ministra, né, ali da Saúde, Nízia Trindade, falou que sofreu misoginia no governo. Exatamente, boa observação, Letícia, para esse timing mesmo. E a Janja também, por várias vezes, né, por lideranças ali da Stellantis, citada e fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher, também houve essa referência, então deixar esse registro também. Eu fiquei pensando sobre essa questão da Anísia, porque são dois pontos. A Anísia realmente ali, ela teve algumas críticas, né? Ela veio como nome técnico, mas ela deixou ali passar a questão das vacinas, né? Vencimentos, teve uma epidemia de dengue, todos os pontos ali que ela realmente tem essas críticas mesmo ali à sua gestão, mas tem um ponto que a gente tem que considerar, porque o Padilha também, ali na função que ele estava ali de articulação do Palácio do Planalto com o Congresso, ele sofreu muitas críticas, ele não falava com Arthur Lira, mas diferente da Anísia, ele foi até premiado ali, ele recebeu o Ministério da Saúde, a gente pode falar assim que ele teve realmente, ele fez uma boa gestão ali no Ministério da Saúde quando ele teve ali no governo Dilma, mas diferente da Anísia, a gente vê os tratamentos, enquanto uma sai, o outro é quase promovido.